aqui no Leitores em Crise. Hoje é segunda-feira e esse vlog vai ser um pouquinho longo porque eu tô gravando os vlogs ao longo da semana para postar toda segunda no canal, mas esse daqui eu não vou conseguir gravar até o final dessa semana para ir na segunda-feira, então vai me acompanhar por 2 semanas aqui com esse vlog, mas enfim. Eu vim aqui mesmo só para dar o pontapé inicial no vlog para vocês. Essa semana para mim vai ser um pouquinho corrida. É minha última semana de férias. Aí eu tenho tive compromisso hoje, vou ter amanhã, vou ter quarta, vou ter quinta. E sexta-feira eu viajo, volto no domingo e aí na terça-feira eu volto a trabalhar. Então essa última semana, zero descanso, mas é tudo para os preparativos da minha viagem. Essa é uma viagem que é bem pertinho mesmo. Era só para descansar um pouquinho, mas eu vim então aqui para dizer para vocês o que eu estou lendo neste momento. Não peguei nenhum livro novo para ler depois do último que eu encerrei no vlog. Eu estou finalizando A Crisálida Dourada, da Helena Lopes, que é um livro que eu já estava comentando com vocês que eu estava lendo, né? Na verdade, eu estava ouvindo na academia, mas eu resolvi priorizar a leitura dele para finalizar, e aí eu estou em 46%. Eu estou gostando bastante da história, mas aqui eles teve uma... Não é um plot, ou não sei, mas teve uma situação que é uma situação muito usada nos livros e que eu não gosto nada dessa situação, então meio que me deu uma boa brochada continuar lendo essa história, onde a Kalina meio que começou a se envolver com o Zion, e ela descobre que ela não pode meio que se envolver com ele porque ele foi feito para morrer em prol da vida dela, então ela não quer que isso aconteça com ele, então ela acha que eles não podem se envolver romanticamente, e em vez dela sentar e conversar com ele, explicar, olha, aconteceu isso, eu descobri isso, então a gente não pode ficar junto por conta disso. Beleza. Não, ela simplesmente faz a pior coisa que ela podia fazer para ele, para que ele se afastasse dela. E aí, agora os dois estão sem se falar, ele está com um mau humor horrível, odiando Deus e o mundo por conta do que ela fez, porque realmente ela foi muito insensível aqui e fez a pior coisa do mundo com ele. E aí eu fiquei irritada e meio que me deu uma boa chateação essa parte no livro. Mas enfim, é o clichê dos livros, né? E aí eu já pensando nisso, na minha viagem, obviamente eu vou levar um livro, porque qualquer oportunidade que apareça, eu tenho uma opção de ler. E depois eu venho mostrar pra vocês então qual livro que eu escolhi para levar na minha viagem. Eu estou bem ansiosa pelos dois, pela viagem e para fazer a leitura desse livro. Então, a princípio é isso. Começando esse vlog, eu espero que vocês me acompanhem ao longo dessas 2 semanas e que seja um vlog bem bacana para vocês. Bom, hoje é terça-feira e eu vim aqui para a segunda atualização do vlog, mas novamente não é uma atualização de leitura, mas como vocês sabem, que vocês viram no vlog dessa semana que saiu, foi meu aniversário e eu ganhei presentinho aqui e eu vim mostrar pra vocês o presente que eu ganhei, também uma forma de agradecimento à pessoa que me mandou. E eu não vou me fazer de doida porque eu já abri, eu já sei o que é, já sei quem me deu, mas eu deixei aqui embrulhadinho pra mostrar pra vocês, porque eu tô muito feliz. Já é o 2º ano que eu recebo presente no meu aniversário e isso, nossa, só aumenta a minha felicidade de estar aqui nesse meio, de estar aqui com vocês, falando sobre livro, minhas experiências literárias. Então, assim, só tenho a agradecer mesmo. Então, vamos lá. O livro é um livro que eu queria muito ler. Óbvio, não estava na minha lista, mas, assim, muito mesmo. Que é O Dilema da Noiva, da Helena Armas. Eu já li Uma Farsa de Amor na Espanha, já li O Experimento de Amor em Nova York. E os outros livros dela estavam na minha lista de desejados, porque eu gostei muito da escrita dela. E tá aqui então, eu amei essa escolha de presente que me deram. O livro ele é bem molinho, bem fácil de manusear. Acredito que vai ser uma leitura bem gostosa. E aqui tá o recadinho
Na verdade veio esse daqui em branco, porque a Amazon... Esse aqui, pera. Bom, tá colado. Esse aqui veio em branco, que a Amazon adora nos surpreender. E eu não tava achando o bilhete, esse daqui. Não tava achando, eu falei assim, meu Deus, e agora? Como que eu vou saber de quem que é? Só que aí tava solto dentro da caixa. Não tava nem dentro do embrulho, tava dentro da caixa. Aí eu chacoalhei a caixa e falei, nossa, tem uma coisa solta aqui dentro. E é o recadinho. Esse livro foi a Carol Witt, do canal Sou Livro, que me mandou. Muito obrigada, Carol, muito obrigada mesmo. Eu amei sua escolha, eu amei seu presente. Ai, não sei nem o que falar, eu estou muito feliz. É isso, na verdade eu só vim aqui mesmo para mostrar meu presentinho, né? Porque eu achei que seria bacana trazer aqui para vocês. Hoje é um dia que provavelmente eu também não vou ler muito, porque eu vou pra academia agora cedo, daí à tarde eu tenho um compromisso, mas vou tentar ler alguma coisa para trazer aqui pra vocês, para esse vlog não ficar mais um vlog de um monte de coisa sem ser leitura, tá? É isso, eu vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Olá! Finalmente eu vim aqui para trazer uma atualização de leitura, porque afinal estamos tentando fazer um vlog de leitura, não é mesmo? Bom, ontem e hoje eu estou focada em terminar de ler a Crisálida Dourada. Acabei de chegar em 80% da história. A história ela é bem interessante, ela prende bastante, apesar de ser um livro de 600 páginas, ela te prende, ela não é uma história lenta, ela é muito fluida, os capítulos correm de uma forma muito boa, mas tem os clichês de todo o livro e isso me irrita um pouco porque ultimamente eu gosto de ler livros de fantasia que sejam mais inovador ou que saiam um pouquinho da bolha que a gente está acostumado. Eu tinha comentado na primeira atualização aqui do vlog, onde o primeiro clichê é que ela descobre que ele corre perigo se eles ficarem juntos e aí ela fala algo que sabe que vai machucá-lo, que sabe que vai fazê-lo se afastar dela para que isso aconteça. E agora ela descobre uma coisa, porque ela ganhou um terceiro poder e ela consegue meio que estar no ambiente e ver o que está acontecendo sem que ninguém veja que ela tá lá. E ela acaba descobrindo um segredo do Xion, que ele está lá para desfazer esse segredo, né? Esse negócio que ele tem, esse acordo que ele tem com o rei. E ela interpreta da forma dela. Ela interpreta como se ele estivesse mentindo para ela, o que na verdade sim, ele omitiu alguns fatos para ela, obviamente, mas ela sempre soube que ele era assim e até então, a partir do momento em que ele resolveu assumir os sentimentos por ela, ele está tentando remediar esse acordo que ele fez com o rei e agora ela está se sentindo traída, doída e tudo o mais por conta disso. Então assim, tá, aconteceu. Ele tinha uma vida antes dela chegar, ele tinha alguns acordos, então, ok, ele descobriu o que ele sente por ela, ele descobriu que ele quer ficar com ela, ele está indo atrás de resolver. Omitiu algumas informações? Sim, ok, errado também da parte dele, concordo. Mas daí, tipo, vai dela ser uma pessoa madura e conversar com ele sobre e deixar ele se explicar e entender o que está acontecendo, porque afinal de contas não foi nada demais. Ele não tem um relacionamento com outra pessoa, ele tinha um acordo, não é como se ele estivesse traindo nenhuma das duas. Enfim, quem lê o livro e quem vai ler vai entender o que eu tô dizendo aqui, entendeu? Não é uma coisa absurda, tá? Então, assim, eu não gosto desses clichês nas histórias, sabe? Que para colocar um plot, uma reviravolta no livro, para que as coisas demorem a se resolver ou para colocar um obstáculo, usam desses subterfúgios que a gente tá acostumada em vários livros, não cria uma coisa nova. Então é isso, eu estou incomodada com esses dois clichêsão master desse livro, mas a história é muito boa e eu estou gostando bastante. Então provavelmente hoje eu termino de ler, faltam só 2 horas de leitura e daí eu venho aqui para dizer o que eu achei, o meu ponto final
dessa história para vocês. Cheguei para atualizar este vlog, pois eu finalizei a leitura de A Crisálida Dourada, da Helena Lopes, e eu descobri que ela é uma autora nacional, ela nasceu em Roraima, mas ela mora na Inglaterra, pelo que eu entendi aqui, tá? E eu simplesmente amei essa história, amei, eu dei 5 estrelas. O começo foi um pouco conturbado, porque como eu disse pra vocês, eu tava ouvindo enquanto eu fazia academia, então muitas das coisas eu deixei passar, porque eu acabava meio que viajando e não prestava tanta atenção assim no que eu tava lendo. Mas a parte importante da história, que é onde tudo começa a acontecer, que é a partir dos 40%, eu li. E, gente, que história bem construída, que história bem desenvolvida, de uma forma que não ficou densa, que não ficou enrolada, uma história de 665 páginas, mas muito fluida. Quando você lê, você não percebe que você está lendo tudo isso de página, de tão bem construída que é a história por volta dos personagens, né, da Kalina e do Xion. É uma romantasia, mas eu acho que aqui é muito bem desenvolvida a fantasia nessa história, o romance também é bem construído, nenhum dos dois tira o protagonismo do outro aqui na história, então dá muito bem para quem gosta de fantasia ler sem ser atrapalhado pelo romance, porque tem muita gente que evita ler romantasia, porque o romance acaba atrapalhando, né, um pouco o desenvolvimento da história, mas eu acho que aqui nenhum roubou o protagonismo do outro, tá? Então foi muito bem desenvolvido todo esse romance e a fantasia juntos, tá? A autora, ela pregou algumas peças na gente como leitor durante o livro, mais pro final, e eu fiquei assim, bem, não, isso não pode acontecer, se isso acontecer eu vou ficar muito brava. Aí depois aconteceu um negócio, foi assim, meu Deus, eu não queria que isso acontecesse, mas se for para os protagonistas continuarem vivos, tá bom, mas não era o que eu queria. E depois a história muda, uma reviravolta enorme de novo, as coisas muito conectadas, todos os personagens aqui são conectados de alguma forma, as coisas que acontecem, o irmão da Kalina, né, o Kaileb, que acabou desertando, fugindo, a forma como ele volta para a história, um pouco trágica, mas também praticamente solucionando uma parte do problema da história, como as coisas foram caminhando para que no final da história a Kalina e o Xion fossem os protagonistas, não da história em si que a gente estava lendo, mas da história deles também, como sempre um ia precisar do outro para resolver todo o problema do mundo, só que as pessoas que pagaram o mal não contaram que ia ter uma terceira pessoa. Ai, gente, a história o amor, né, da Kalina pelo Xion desde que conheceu ele, que ela salvou ele lá atrás. Então, assim, o que o amor dela foi capaz de fazer pelo Xion, né, do quanto ele se salvou pelo amor da Kalina, como ele conseguiu se soltar das correntes com o pai dele, que o maltratava desde sempre por ser um bastardo. A história também tem um pouco ou muita política envolvida na questão de que os bastardos não tinham vez para nada, eles não podiam se relacionar com filhos de lordes, eles não tinham chances de poder casar com ninguém que não fosse da classe deles, eles eram rejeitados, eles sofriam preconceitos de toda forma, até que o Xion, que era um bastardo, acaba se tornando o homem mais poderoso do reino, porque além de ter assumido quase todos os poderes do poço, ele ainda tinha 3 trovões que também acrescentava poder para ele, e mesmo assim ele ainda carregava o estigma de ser um bastardo, e ele queria tirar esse peso das costas dele, então ele acaba fazendo acordos que mais pra frente ele tem que quebrar, que foi aquilo que eu comentei na atualização passada. Na verdade aquilo se resolveu, eu fiquei irritada, né, porque ela não ia ouvir, porque no fim isso se resolveu, isso se tornou tipo uma migalha perto de tudo que aconteceu, então isso nem foi levantado em pauta, só foi esquecido e perdoado de uma forma muito honesta.
aqui também traz um pouco a questão, vamos dizer assim, não vou dizer que é um livro feminista, mas traz questões muito importantes sobre as mulheres numa sociedade, as mulheres dentro de um reino onde o machismo impera, onde só os homens podem ter poder, só os homens são escutados. Aqui aconteceu uma situação com uma das herdeiras antigas, que foi que causou todo esse rebuliço na história, onde ela sofreu um abuso na época que ela foi escolhida como herdeira, e ninguém ouviu ela, nem mesmo o representante da casa dela não quis ouvir, não acreditou na palavra dela. E por conta disso, ela amaldiçoou todos os homens do reino, onde todos deveriam morrer e iriam morrer, e só quem sobreviveriam eram as mulheres. Então, assim, tem muita política envolvida aqui nessa história. E aí a Kalina, ela entra como um contraponto, onde sim, ela quer ser ouvida, ela quer representar um povo, ela quer que as mulheres tenham as mesmas chances que os homens, tanto que ela quer trazer mais herdeiras para Campeia, mas também ela entende que nem todo homem é ruim, que nem todo homem é maldoso. Inclusive o círculo de amizades dela, porque ela entrou num lugar onde só tem homens, né? Porque ela foi a primeira mulher em 100 anos que entrou em Campeia. Então ela se cercou de vários homens, que foi o Gael, que era o melhor amigo dela e do irmão dela, do Nox, que fez um juramento de amizade, de lealdade, que ele daria a vida dele por ela, porque ela o salvou lá no torneio. O que eles acabaram se conhecendo ali no treinamento e se tornaram muito amigos. E lógico, o Zion, né, que tem toda essa história por trás. Então eu acho que essa história ela é muito completa, ela não deixa nada a desejar. O final da história é muito tenso, tudo que acontece, as coisas que vão acontecendo, a forma como que eles vão descobrindo como eles vão ter que fazer, que agir para conseguir salvar o mundo, a forma como eles... A única coisa assim que me deixou um pouquinho com a pulga atrás da orelha é que assim, eles chegaram em algumas soluções, algumas soluções não, eles tiveram algumas conexões muito rápidas assim, do nada, mas enfim, né, não vou questionar aqui porque a história tem todo um embasamento e eu gostei muito, me surpreendeu. Eu fiquei enrolando para ler esse livro porque eu peguei, acho que no ano passado eu peguei no Kindle Unlimited, e eu fiquei enrolando para ler até que agora eu resolvi pegar. E por que eu não peguei antes? Porque é simplesmente maravilhoso, recomendo a leitura, tá no Kindle Unlimited, então quem tem assinatura não vai precisar só pegar lá e ler. E gente, amei, não tem muito o que falar. Eu terminei de ler ontem à noite e fiquei assim, maravilhoso. Amanhã, bom, hoje é quinta-feira, então amanhã eu vou viajar e eu vou passar o final de semana fora. E eu falei que eu ia levar um livro para ler, porque às vezes acontece, né, de ter um tempinho livre ou de noite antes de dormir. E eu já escolhi esse livro, só falta agora eu fazer a cartela de post-its para levar. Mas vai ser Uma Janela Sombria, da Rachel Gilligan, que eu falei para vocês que eu tinha comprado e que eu ia logo ler. Então, esse foi o escolhido para me acompanhar na viagem. Não sei se eu vou ler muito, pode ser que eu acabe nem lendo nada, mas de qualquer forma, tá aqui o livro e eu tô super animada e ansiosa para ler esse livro. Posso estar cometendo uma loucura, lendo duas fantasias seguidas uma da outra? Posso, mas é isso, eu tô muito ansiosa para fazer essa leitura e chegou a hora e eu não vou esperar. Então é isso, hoje eu pretendo não ler nada, porque, como eu disse, eu vou levar esse livro e eu quero começar a ler na viagem. Eu tenho que arrumar minha mala, já tá tudo separadinho, é só conferir e colocar pra dentro da mala. Hoje eu tenho festinha no meu trabalho, de aniversariantes do mês, né, e aí eu vou passar um tempo lá no meu trabalho. Então é isso, aí eu tenho que deixar as coisas aqui em casa arrumadas, né, cozinha lavada, tudo, pra não deixar nenhuma coisa que atraia bichos nesse tempo que eu ficar fora. Mas é isso, então hoje o dia vai ser um pouco cheio, mas se eu ver que eu tô entediada, eu pego um livro no Kindle pra ler, da minha meta, e vou fazendo que nem eu fiz com a Crisália do Horário. Então é isso, essa atualização ficou super longa, porque eu acho que eu me estendi falando sobre o livro,
Mas não adianta, porque quando eu gosto da história é assim, eu não consigo parar de falar. Então eu vou ficando por aqui e depois eu volto com mais alguma atualização. Provavelmente agora o que eu vou atualizar é algumas imagens da viagem e aí vim realmente falar com vocês só quando eu voltar. Bom dia, gente. Atualização. Na verdade, eu comecei a ler o livro Uma Janela Sombria. Uma Janela Sombria? Uma Janela Mais Escura. Acho que é Uma Janela Sombria. Ontem à noite e agora cedo, um pouquinho antes de eu me arrumar, eu também li um pouquinho do livro. E eu acho que eu tô no capítulo 3, tá bem no comecinho da história. Eu só tô lendo realmente nesses momentos de espera entre fazer uma coisa ou outra. Eu já estou aqui no hotel. Cheguei ontem à tarde, a gente passou o dia ontem de manhã passeando pela cidade, conhecendo alguns pontos turísticos, tava tendo festa também das nações aqui, então a cidade tava bem cheia, bem tumultuada, tudo que eu mais gosto. Mas a gente passou o dia na cidade, no final da tarde veio aqui pro hotel, daí a gente já foi pra piscina, depois já foi pro jantar, foi uma coisa, não deu nem pra eu falar nada. Eu também acho que eu nem vou falar muita coisa aqui, porque eu não vou ler nada, mas enfim, só vim aqui pra realmente falar um oi pra vocês, aqui da viagem. Vai ter algumas imagenzinhas que eu gravei pra postar pra vocês aqui no vlog, pra vocês verem o lugar. E é isso, depois eu volto com atualizações de leitura. Olá, bom, já estou em casa novamente. Eu cheguei, era por volta de umas 5 horas da tarde, mas daí eu parei direto na casa dos meus pais. Aí deixei o docinho que eu comprei pra eles lá. E agora à noite eu finalmente vim aqui pra casa, já tô de pijaminha, pronta pra assistir o jogo do Corinthians e finalmente dormir uma noite completa e bem dormida na minha cama. E tô bem cansada, apesar de, né, a viagem ser feita para descansar, a gente descansa a mente, mas o corpo fica cansado. A gente foi sexta-feira e voltou hoje, né, e a gente decidiu ir conhecer as cidades, pontos turísticos, além do hotel que a gente ia ficar. Então, sexta-feira a gente passou o dia inteiro praticamente andando. Aí a gente foi pro hotel, daí descansou sexta-noite, ontem, hoje. Aí hoje a gente saiu do hotel, fez o check-out e decidimos passar numa cidade que ficava entre a cidade da viagem e a nossa, que é uma cidade conhecida por vender louça, e aí cerâmica, essas coisas assim, decoração de casa. E a gente parou e andou mais um pouquinho. Então, estamos bem cansada. Mas por que eu vim aqui? Eu falei que quando eu chegasse em casa, eu falava pra vocês sobre um pouquinho que eu consegui ler na viagem, né? Então, eu tô lendo Uma Janela Sombria. Comecei a ler na viagem, eu li 30 páginas só, foi só assim uma leiturinha entre
o tempo de espera de acordar e tomar café da manhã ou qualquer coisa assim. Mas aqui a gente já conhece a Elspeth, que é a protagonista. Ela foi acometida pela febre, onde as veias ficam pretas, e aí a gente sabe que ela foi afetada, e naquela época quem sofria por essa febre era meio que recolhida, mas ela conseguiu escapar, e com isso ela acabou acessando uma carta que ela não poderia mexer, e aí o poder dessa carta meio que ela assumiu, e aí agora é o pesadelo, que é uma sombra que fala com ela dentro da mente dela. Pelo que eu entendi, tá, gente? Vamos pôr aí uma camada de ler enquanto tá ansiosa pela viagem, só para passar o tempo. Então, realmente eu vou começar a entrar na história agora. Ela mora com os tios, tá? Aqui na história e... Enfim, é isso. Não tem como eu falar muito mais sobre a história, porque de fato eu ainda não... Eu não aguento mais esse meu cabelo que tá crescendo, eu não consigo ajeitar ele. Enfim, não tem muitas opiniões a tecer por enquanto, mas hoje não. Mas a partir de amanhã eu começo de fato a ler o livro e aí eu venho atualizar para vocês. Mas o mais mesmo quis vir aqui só para fazer essa atualização, dizendo que eu já tô em casa. E é isso. Olá! Então, tive um pequeno erro de cálculo e eu já estou consertando isso. Como vocês viram, eu faço parte de um clube de leitura e nós temos o livro do mês de maio para ler, onde o vídeo sempre sai no dia 15, então eu tenho 10 dias para ler. Mas antes do vídeo sair, a gente tem que gravar a discussão. Então a discussão vai ser gravada logo logo e eu não tinha nem começado a ler o livro do clube ainda. Então eu tive que pegar o livro do clube, que é Uma Questão de Química, da Bonnie Garmus, e começar a ler. E eu comecei a ler hoje, eu estou na página 44, no capítulo 5. A leitura é bem rápida, porque esse livro é naquela versão pop, né, da Arqueiro, então você lê bem rápido e a leitura também é bem fluida, tô achando bem interessante agora. A gente vai acompanhar a história da Elizabeth, que ela é uma cientista na década de 50. Na verdade, o livro começa em 61, né, mas contando a história dela com a filha dela, mas volta para o passado, em 1952, quando ela meio que estava começando a carreira acadêmica dela, tá? E nesse livro, o começo, nessas primeiras 40 páginas, a gente já vai lidar bastante com o preconceito da época, né, da mulher querendo uma carreira, sem ser dona de casa, querendo estudar, ela lutando contra todas as barreiras. Então, é um livro bem interessante para a gente entender um pouquinho como que foi o passado. Não que hoje esteja muito diferente, mas o quanto a gente conseguiu avançar, né, um pouco, né, nesse caminho de construir carreira, de ter uma vida profissional, né, de estudar, de se formar e ser o que quiser, tá? Então aqui a gente vai encontrar muito machismo, muita misoginia, muito preconceito, abuso, a questão de como a mulher é vista, a mulher que quer ter uma carreira, que quer estudar, é vista como só conseguiu chegar até ali porque se ofereceu para a pessoa certa. Então, assim, é cheio desses estereótipos que, obviamente, todo mundo já sabe, já viu ou já aconteceu com alguém, tá? Então, a gente já teve um golpe, assim, né? Nessas 40 primeiras páginas, a gente já tem um grande golpe lendo tudo isso, tá? E a gente vê que a Elizabeth, ela é uma feminista, mesmo não se declarando feminista, pelo menos até agora, mas em toda a sua forma de pensar, de agir, ela e assim, eu estou achando muito interessante, eu estou gostando muito da história, e eu acho que eu fiz bem em escolher esse livro como a segunda leitura do nosso clube, mas enfim, eu vou ler agora, eu não sei como que vai ser esse vlog, se eu vou continuar falando sobre as minhas duas leituras, ou se eu já vou encerrar. Enfim, vou pensar aqui, mas então estou lendo agora Uma Questão de Química, porque eu preciso fazer a leitura para o clube.
E Uma Janela Sombria é um livro que eu vou ler no trabalho, assim que eu voltar a trabalhar quarta-feira, porque Uma Questão de Química é um livro que eu preciso ler com calma, com atenção, fazer anotações, grifar, porque vai gerar uma discussão. Então, no trabalho eu vou ler Uma Janela Sombria. Então, só quarta-feira provavelmente que eu volte para essa história, tá? Então é isso. Por enquanto é só para atualizar vocês mesmo do que eu tô lendo. Vou ficando por aqui e daqui a pouco eu volto com mais atualizações. Bom dia. Bom, agora é bom dia, né? Não sei em que horário que vocês estão vendo esse vídeo, que são 9 horas da manhã e eu estou com essa voz porque a rinite alérgica me atacou de um jeito que, olha, fazia tempo que eu não tinha uma alergia desse jeito, mas eu estou lutando fortemente contra ela, usando soro, tomando bastante água, fazendo chá com limão bem quente para ver se ajuda. E aí estamos lutando, mas por isso que eu estou com essa voz meio ruim. Mas enfim, estou lendo o livro do clube e eu estou na página 139. E que livro, meus amigos, que livro. Eu acho que é um livro que assim, eu tô chegando na metade ainda, não sei nem como que vai terminar, mas eu acho que por tudo que eu li até agora, é um livro que eu acho que todas as mulheres deveriam ler. É um livro que trata muito sobre todos os estigmas das mulheres na sociedade. Aqui é uma história que se passa na década de 50 e 60, onde as mulheres malemar tinham direito de trabalhar. Nós estamos falando de uma mulher cientista trabalhando num laboratório no meio de um monte de homens, onde ela não tem relevância nenhuma, onde ela é conhecida por ser a difícil, por levantar a voz quando defende os seus direitos, por conseguir alcançar os seus objetivos, porque ela conseguiu dormir com alguém. As coisas mais absurdas que a gente pode ver e que realmente, mas infelizmente, é aquilo que a mulher tá fadada a ouvir na sociedade quando começa a trilhar um caminho um pouco mais bem sucedido ou sei lá. Enfim, aqui também nesse livro a gente vai tratar muito de rivalidade feminina, da inveja de uma mulher com a outra, quando vê que a outra é mais bem falada, quando os homens viram mais os olhos para essa outra mulher e a outra fica de escanteio, o quanto essa mulher que se foi deixada de lado é capaz de prejudicar a outra só para que ela também seja bem vista, o quanto ela vai prejudicar uma mulher para cair nas graças de um homem. Então, assim, esse livro é um tapa na cara. Na verdade, é uma coisa que a gente já, infelizmente, tá acostumado com uma coisa que a gente nunca deveria se acostumar. Eu tô gostando muito, 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 muito. Aqui contou, porque o livro começa com a Elizabeth já sendo mãe, em 1960 e alguma coisa. E aí volta a história pro passado, em 1952, onde a gente começa a conhecer a história dela, a forma como que ela engravidou, o relacionamento dela com o Calvin, né, que é o que tá na sinopse, né, que é o outro cientista, onde ele praticamente leva todas as honras e glórias, porque todo mundo acha que ele que estava ajudando a Elizabeth nos planos dela, nas pesquisas dela, quando na verdade os dois, cada um não se metia na pesquisa do outro, cada um fazia os seus projetos bem independentes. Então, eu tô gostando muito do livro, é um livro bastante esclarecedor em várias coisas, é um tapa na cara de todo mundo, é um livro que abre olhos, abre a mente, e eu fiz um comentário no Threads agora lendo que eu não consigo enquanto eu tô lendo esse livro hoje, eu não consigo separar a comparação da frase que a Ana Paula Renault usava muito no Big Brother e que meio que virou o slogan dela aqui fora da casa, que foi que os homens têm medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. Obviamente eu já eu já
Fiquei sabendo que a frase não é dela, né? Porque já existia essa frase antes, não sei, não vou saber dizer quem que falou essa frase, que ela só reproduziu e por isso, e aí acabou se tornando uma frase muito famosa. Mas eu não consigo desassociar essa frase desse livro, porque é exatamente isso. A Elizabeth, ela causa medo nas pessoas, apesar das pessoas não admitirem isso. Então, tá sendo uma experiência muito boa ler esse livro e poder eventualmente conversar sobre ele num clube de leitura com outras mulheres para saber o que elas também vão achar sobre essa história. Então é isso, eu vim fazer essa atualização, logo logo esse vlog vai estar terminando, porque segunda-feira ele vai pro ar. Segunda-feira também, se eu não me engano, dia 11, vai ser a discussão do livro, então eu preciso terminar, eu não tô nem na metade. E como eu tô trabalhando, vou ter que trabalhar, eu tenho só hoje e sábado para fazer essa leitura, então eu preciso como que fala? Me dedicar a essa leitura nesses 2 dias que eu tenho de folga. Então é isso, por enquanto eu vou ficando por aqui, eu só quis realmente vir aqui falar um pouquinho sobre o que é esse livro, o que eu tô achando e, enfim, maravilhoso. Sabadamos e eu vim aqui para encerrar este vlog, finalmente chegou a hora. Como vocês podem ver, a minha voz está um pouco melhor do que a última atualização. Eu consegui dar uma melhorada na minha alergia, graças a Deus, porque eu não aguentava mais. Eu acabei de acordar faz pouco tempo, ontem à noite eu saí, então eu voltei tarde. Mas eu preciso encerrar esse vlog, porque eu preciso editar para que ele tenha que ir ao ar na segunda-feira. Eu não lembro se no começo... Ah, não, eu terminei um livro no começo desse vlog, que foi Crisálida Dourada, agora que eu tô fazendo uma recapitulação aqui. Então, eu terminei um livro e comecei 2, mas eu não consegui finalizar ao longo dessas 2 semanas, porque foram um pouco conturbadas. Eu comecei a ler um livro na viagem, agora eu comecei a ter que ler outro livro do clube. Não terminei nenhum e vou ter que correr, porque os prazos estão batendo na porta. Mas é isso, eu vim aqui mesmo mais para encerrar esse vlog. Eu atualizando para vocês em Uma Janela Sombria. Eu estou na página 38. Eu li muito pouco, porque quando eu tô em casa, eu tô dando prioridade para outro livro. Tô levando esse livro no trabalho, mas como eu tô treinando uma pessoa, então eu não tenho muito tempo de ler. Amanhã é domingo, eu vou estar sozinha no trabalho, então provavelmente pode ser que eu dê uma boa adiantada nesse livro. E uma questão de química, eu estou na página 250, então falta isso daqui para eu terminar de ler. E eu preciso terminar de ler até segunda-feira, que é o dia da discussão, onde tá marcado. Enfim, então é isso. Essas são as atualizações dessa última parte do vlog. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessas minhas leituras. Se vocês estão lendo alguma coisa no momento, eu vou ficando por aqui e a gente se encontra no próximo vídeo aqui do canal.